A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos colocar um testemunho hoje de uma serva de Deus que nos enviou um testemunho lindo, maravilhoso. E vamos informar de antemão uma notícia sobre o nosso irmão Cláudio Codonho, ancião do Água Rasa. Teve uma irmã que me ligou hoje me perguntando se era verdade o fato do nosso irmão estar com Covid. Pelo que me enviaram, irmãos, confirmando sim, que o servo de Deus está com Covid e seu filho também, com o nome de Reginaldo. Vamos ver aqui. Queridos irmãos, pedimos oração pelo irmão Cláudio Codonho, ancião de Água Rasa, e seu filho, o Reginaldo, está com Covid-19 e hoje precisou ser transferido para o Hospital Sapopeba, pois o Hospital Vila Alpina estava em uma assistência emergencial e não havia ainda liberação da terapia intensiva. Há uma descompensação da saturação fadiga, ou fadiga, né? Havendo a possibilidade de intubação. Santo Deus. O irmão Cláudio está melhor, de repouso isolado, já terminou a medicação e se encontra bem. Até o momento não está sem paladar. Nos demais se encontra em boa recuperação. A família pede oração. Irmão, essa é a doença aí diz que tira o paladar, deixa a pessoa fadigada, cansada, logicamente mexe no pulmão, né? Fica assim, mas o irmão está bem, conforme nos avisaram. Teve uma irmã que ligou perguntando se era verdade. Recebi essa notícia agora há pouco. Irmãos, vamos colocar o testemunho da serva de Deus? Vamos lá, vou ouvir junto com vocês um testemunho lindo. Vamos lá. A Santa Paz de Deus, ao irmão Paulo, a todos que acompanham esse canal CCB Sem Reforma, que é um canal de bênçãos que tem trazido fé e esperança no coração do povo. Queria aproveitar a oportunidade e contar em nome do Senhor Jesus um testemunho que o Senhor fez na minha vida. Quando eu tinha em torno de 16 anos de idade, a minha mãe ela foi num culto, ela foi no Jardim Paulista, ali no Itaim, em São Paulo, e quem estava presidindo é o irmão Paulo Plácido, bem famoso, o irmão Paulinho. E o Senhor deu para ele uma palavra falando que haveria um Lázaro na vida da minha mãe, mas assim como Lázaro ressuscitou, esse Lázaro da nossa vida ressuscitaria também. A minha mãe saiu do culto, eu lembro que ela estava preocupada porque ela teve um sonho que ela viu meu pai andando do lado dela e ela viu dois varões pegando meu pai, um de cada lado do braço e levando meu pai embora. E ela ficou desesperada e falou: Onde vocês vão levar meu esposo? E os anjos, né, falavam assim, os varões falavam assim para ela: Calma, a gente só vai trocar a farda dele. Ele já volta. Olha isso, irmãos. Assim, ela teve esse sonho e ouviu esta palavra de Lázaro. E ela ficou bastante temerosa que poderia ocorrer algo com meu pai. Ali nós tentamos despreocupar minha mãe, falar para ficar em paz, que nada ocorreria. Mas passando o tempo, isso em 94, aquele inverno em julho, o meu pai, ele voltou do trabalho já meio estranho e ele falou assim que ele queria ir para o hospital. E meu pai é uma pessoa muito forte, daquelas pessoas que não vão para o hospital de forma alguma. Mas ele preparou até uma mochilinha para levar. Eu achei muito estranho, eu estava voltando da escola na época que eu fazia o chamado colegial e eles foram para o hospital. Falei, bom, não vai ter nada, né? Já já ele volta. Aí minha mãe voltou sem o meu pai. Eu falei, mãe, o que que aconteceu? Eu fui pega de surpresa, né? Porque eu tava voltando da escola. E quando minha mãe volta, ela volta sem meu pai. Ela falou assim: O seu pai, ele ficou lá internado. Ele tá internado e não vai voltar. Mas o que aconteceu? Não, eles viram que ele tava com uma broncopneumonia, parte baixa do pulmão. E ele tá fazendo os exames. Amanhã ele volta para casa. Eu falei: Amém. Eu lembro que, mesmo assim, a minha mãe, no dia seguinte, de manhã, a gente foi tomar um café, ela tava meio com medo de ligar pro hospital. Eu falei: Não, mãe, pode ligar, não há de ser nada. Ele já vai sair hoje. Aí, quando ela ligou pro hospital, uma enfermeira atendeu o telefone.
meio sem juízo na forma dela falar, e porque ela chegou assim para minha mãe e falou assim: o seu marido está entre a vida e a morte, venha correndo para o hospital. E eu lembro da minha mãe dando um grito no telefone, desligou e, ai, seu pai está na UTI, entre a vida e a morte. Aquilo parecia um filme de terror, um impacto. Eu tinha apenas 16 anos de idade, então aquilo tudo era realmente algo surreal na nossa vida. Nunca tinha acontecido nada assim antes, né? Então a gente se dirigiu até o hospital e ali eu lembro que foi um cooperador da nossa comum congregação na região e foi ele e um diácono. E ele amava muito meu pai, que eles faziam missões na obra de Deus, tudo. E esse irmão eu nunca vi ele mal, mas aí só podia entrar 2 pessoas por vez na UTI. Então a gente deixou com que eles entrassem. Quando esse irmão saiu, o cooperador, ele veio ao nosso encontro para a gente conversar com o médico, eu vi que ele estava arrasado. Eu falei, meu Deus, porque o quadro estava. Mas até então eu não. Não é realmente demora assim para a gente entender o que está acontecendo, né? Ainda mais tão jovem. E ali o médico veio e falou assim: o seguinte, o seu esposo falou para minha mãe, né? Ele pegou uma bactéria que nós médicos chamamos de bactéria da morte. A gente não sabe como lidar com essa bactéria. E ele está alojado no pulmão, ele está com os alvéolos pulmonares tudo com água, então ele não vai resistir. Se fosse recém-nascido e criança, que geralmente pega isso, a gente consegue, mas com a idade dele tudo não tem como. Assim a minha mãe viu que o médico já estava falando que não tinha mais jeito, tanto é que ele falou assim: nós vamos fazer o possível para que ele não sofra, querendo dizer assim, ele vai morrer, então a gente vai fazer o possível para ele não sofrer. Eu lembro que ali me veio assim, eu comecei a lembrar que meu irmão ainda era adolescente também, a minha mãe não trabalhava e a gente dependia totalmente do meu pai. E a gente era tudo muito novo. Então eu vi todo aquele filme passando na minha cabeça, eu falei, meu Deus, vai realmente agora vai apertar tudo, né? Porque meu pai é a coluna. E ali eu uma coisa que eu não fazia, né, de chorar mesmo, assim, de ficar muito triste. E ali então a gente foi embora para casa e começou um grande inverno. Era inverno na terra e nos nossos corações. Então ali eu ficava com a minha mãe, dormindo com ela ali, a gente orando. E eu não conseguia entrar para ver o meu pai, porque todo mundo ia ver meu pai e só podiam 2 pessoas por dia. Então ele tinha uns irmãos. Meu tio começou a ajudá-lo. E meu tio era médico, já falecido, ele dava até aula na Alemanha, só que a especialidade dele não era essa parte de pneumonia. Então ele resgatou, chamou um médico amigo dele que era especializado. E a história é longa, mas vou encurtar porque ele teve que ser transferido para o hospital, para outro hospital, e tudo isso foi uma grande tensão entre nós, porque ele poderia morrer no caminho. E minha mãe tinha que perguntar ao senhor se era para transferir ou não. Aí ele foi, mas em resumo, meus irmãos, o meu pai, ele quando ele estava na UTI, e ele chegou uma hora que ninguém mais estava visitando ele, porque ele ficou um monstro. E aí foi quando finalmente eu consegui visitar meu pai. Só que eu lembro que minha mãe falou assim: não chora, pelo amor de Deus. E eu, quando eu entrei na UTI, não dava para reconhecer o meu pai. E aí eu comecei a olhar assim, falei, mas cadê o meu pai? Aí eu reconheci meu pai pelos pés. Eu olhei e falei, esse aqui são os pés do meu pai, mas não era o meu pai. Era um monstro, ele não tinha pescoço, ele tava. Era uma pessoa, um ser só, assim, como se fosse cabeça, o pescoço e o corpo era uma coisa só. Ele tava muito inchado. E eu olhei e falei, meu Deus, não é o meu pai. Pior que é o meu pai, né? Só que ele tá super inchado. E eu sei que fizeram uma tráqueo no meu pai, a dentição dele era bem baixa, deram um soco na hora porque ele teve parada cardíaca. Meu pai acabou tendo 3 paradas cardíacas, emagreceu 25 quilos, mas estava todo inchado. E o médico deu um soco na boca do meu pai, arrancou os dentes para colocar o tubo de para oxigenação e não adiantou. Então eles fizeram uma tráqueo. E quando eu entrei, então vi que meu pai estava daquele jeito. Eu lembro que eu cheguei perto do meu pai. Eu olhei assim, eu vi que meu pai abriu os olhos um pouquinho, porque ele estava sedado, mas ele acordou quando eu entrei. Aí ele olhou assim e fechou os olhos e caiu uma lágrima. Aí ele olhou de novo, eu falei assim, eu guardei 2 energias, uma para falar com meu pai e outra para falar com a minha mãe, porque ela falou que eu não podia chorar. Aí eu olhei assim pro meu pai e falei assim, porque senão ela ia desabar, ela falava assim, né? Eu olhei pro meu pai e falei, pai,
Saiba que eu tenho certeza que você vai sair daqui. Você vai sair daqui. Assim, irmãos, eu saí de lá, aí eu lembro que a enfermeira falou: é seu pai? E eu não consegui responder. Porque se eu respondesse, eu ia chorar e eu precisava falar com a minha mãe. Eu tive que sair, eu lembro que eu saí sem responder para a enfermeira. E me deu muita dó, mas eu não conseguia gastar aquele fôlego, eu precisava falar com a minha mãe. Aí minha mãe estava na fila, eu saí e falei: mãe, o papai está na terceira fileira e ele está irreconhecível, se você vai reconhecer ele só pelos pés. Eu falei assim e desci. Quando eu desci, tava o meu irmão, entrei no banheiro, eu chorei muito. Eu chorei tudo que tinha que chorar. Para que quando ela saísse, ela não percebesse que eu tinha chorado, para continuar dando força para minha mãe. Assim, irmãos, o meu pai, ele no resultado final, ele teve 3 paradas cardíacas e minha mãe ligou, minha tia que estava cuidando também, ajudando, ligou da UTI falando que meu pai tinha morrido. E ela ligou assim para minha mãe, gritando, falando: o Paulo morreu, ele também chama Paulo. Aliás, todo mundo Paulo, né? E falava assim: o Paulo morreu, o Paulo morreu. Aí a minha mãe, eu lembro que ela desligou, ela falou: não, não, não. Ela fez assim. E eu tava no meu quarto e minha mãe no quarto dela, e eu vendo a cena. Aí eu lembro que ela pôs o telefone no gancho assim. Aí ela começou a orar e ela falou: Senhor, não foi o que tu me prometeu, pelo amor do teu nome, Senhor. Tu falou que ia ter Lázaro na minha vida, mas as suas promessas foram que eu ia ressuscitar. Nesse momento eu te peço, em nome do Senhor Jesus, haja vida naquela UTI. Devolve meu marido, seu meu esposo, que tu prometeu na palavra. Tu não és mentiroso, tu és fiel, Senhor, pelo amor do teu nome. Assim, quando ela estava orando assim, ela viu uma luz que entrou pela janela do quarto dela. Aí essa luz falou para minha mãe assim: eu sou a luz, eu sou a vida. Eu sou Jesus Cristo. Coloca o telefone no gancho, porque nesse momento eu estou dando vida para o seu marido lá naquela UTI. E saiu assim, como um cometa. Aí eu vi minha mãe manifestando a promessa do Espírito Santo, contando para os irmãos e arrepiando como se fosse hoje esse dia. 94, olha só. Ela colocou o telefone no gancho. No que ela colocou o telefone no gancho, tocou o telefone em seguida, era minha tia no telefone, falando: Paulo ressuscitou, Paulo ressuscitou. E nesse inteirinho, irmãos, que eu acabei esquecendo de falar, eu também fiz um voto a Deus para que se o Senhor desse vida para o meu pai, eu ia batizar. Eu não queria batizar cedo. Eu tinha muito medo, assim, de pecar. Porque eu via muitos casos das pessoas pecando, eu tinha muito medo. Eu falei: eu não sei o que é pecado, porque eu sou muito nova, mas as pessoas, elas pecam muito, eu tenho muito medo, eu não quero entrar e tomar um banho e pecar, eu quero ficar firme. Mas a situação era tão caótica que eu acabei fazendo esse voto. Assim, o Senhor devolveu a vida para o meu pai, depois dessas 3 paradas cardíacas, 25 quilos mais magro. E a gente ficou sabendo, irmãos, que quando ele estava na UTI, o meu pai, ele começou a subir, ele começou a ver o céu. Ele começou a subir e ele começou a ver de um lado direito as irmãs de véu orando. Do lado esquerdo, os irmãos orando. Ele via as orações do povo por ele. E ele subindo, sentindo uma paz, sentindo uma paz, sentindo uma paz. Quando ele viu aquela luz, que ele estava no céu e ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. Ele falou: peraí, mas eu tenho filhos, eu tenho minha esposa, eu não posso ir. Aí ele pegou, quando falou assim, ele voltou. E ele já estava morrendo. E as orações e tudo mais fizeram com que meu pai voltasse. Assim, Deus fez com que meu pai voltasse para casa. Só que ele voltou com um quarto lá de pulmão. Ele ia ter que viver de aparelho, porque ele não ia conseguir respirar e ele era vendedor. E só que ele conseguiu começar assim a fazer o exercício de respiração e dava para ver que ele começou a reagir. E um dia ele falou para minha mãe: não vou ficar aqui, eu vou trabalhar. Paulo, mas você acabou de, né? O médico falou que não podia. Não, 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 não vou trabalhar. Meu pai é um leão de força, assim, ele sempre com fé, coragem. Eu vou, e foi. Aí um dia eles voltaram para esse culto do Jardim Paulista. E Deus mandou assim, a palavra assim: você não percebeu que eu fiz uma obra completa? Você acha que onde eu ponho a minha mão não é completo? Pode investigar, que você vai descobrir que a obra que eu fiz é completa. Eu fiz um milagre completo. Quando eles entraram no carro, eu lembro a minha mãe falando: Paulo, Paulo, eu acho que Deus te devolveu os 2 pulmões. Ele falou: será? É, Paulo, você não viu na palavra? Vamos fazer o exame. Aí ele fez o exame. A médica, que uma das que acompanharam todo esse processo, acompanhou esse processo, ela trouxe o resultado do exame, olhando para o meu pai, chorando. Ela falou assim: eu nunca vi isso. Irmãos, no exame mostravam os pulmões inteiros, intactos, que Deus devolveu para o meu pai.
Só ficaram cicatrizes nos pulmões dele. O Senhor secou os alvéolos pulmonares, o Senhor devolveu a vida para o meu pai, o Senhor devolveu os pulmões para ele, cumpriu tudo que o Senhor deu nos cultos que o Senhor mandou. O caso do meu pai estava num livro de casos em que os médicos não souberam explicar, e ele estava numa das histórias desse livro, que existe em relação a essas histórias que os médicos não tinham explicação. Através disso, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, e nós estamos em 2021. Meu pai vai muito bem, obrigada. Meu pai está saudável. Meu pai, ele tem agora 73 anos de idade. Ele não aparenta a idade que ele tem, ele é muito bonito. Eu acho meu pai, bom, por ser meu pai, eu já acho ele lindo, né? Mas ele é sim, ele é saudável, ele é alegre. Deus fala com ele. Ai, são coisas maravilhosas. Sinceramente, eu não tenho palavras para agradecer, porque só essa vitória aí é maravilhosa, né? Então, eu espero que essa mesma fé entre no seu coração agora, porque esse é o Deus que você serve. É o Deus do milagre. Pode estar morto, se o Senhor falou, ele vai fazer. Pode ter pandemia, pode ter luta, não importa. Tudo que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. E o Senhor cumpriu, ainda fez um monte de obra me chamando nas águas do Santo Batismo e também chamando outras pessoas, libertando outras pessoas. O mesmo Deus que libertou meu pai é o mesmo Deus que vai até aí te libertar. Amém? Deus abençoe a cada um e a santa paz de Deus fique nos corações para a vida eterna. Amém. Amém, irmã. Vou colocar o nome na irmã de irmã Reis, né? Para não expor a irmã. Mas um testemunho muito lindo, viu, irmã? Testemunho de vida, irmão. De acrescentar vida, irmãos. Teve uma irmã que eu conheci, uma vez ela estava em uma certa congregação e Deus enviou um cooperador para essa igreja e ali na hora da palavra o cooperador pregava e olhava muito para a irmã. E a irmã ali falou assim: eu acho que o irmão tem alguma parte para passar para mim. Mas na hora da palavra o irmão pregou. Depois do culto, o irmão cooperador ia sair no corredor, olhou para a irmã e falou bem assim: eu vi um bebezinho no colo da irmã. A irmã, por certo, deve estar se pensando: eu já estou com 70 anos de idade. Onde esse irmão viu um bebê no meu colo? Eu vou ter bebê? Só que aquele bebê que o irmão viu no colo da irmã não é porque a irmã ia ter o bebê, e sim uma vida que iria se renascer na irmã. Deus ia acrescentar mais anos de vida. O que aconteceu com a irmã? A irmã estava com um nódulo, que já era um câncer, e a irmã foi ali triste fazer os exames. Só que, irmão, desapareceu aquela doença por completo. Foi a revelação que Deus deu na boca do servo de Deus. Ouvindo essa irmã, Marreice, contando esse testemunho, irmão, é testemunho de fé. Porque hoje ela até disse que o pai dela está bem, muito obrigado de vida, né? De saúde. Está bem, obrigado de saúde. Mas isso são provações na vida do crente, em que, irmão, às vezes, muitos falam assim: poxa, mas eu passei uma doença, foi terrível, fiquei atribulado, fiquei triste, foi né, aquele sofrimento, mas depois Deus veio e curou. Mas às vezes Deus toma esse caminho, irmão, para Deus mostrar os seus sinais e que Deus é com o irmão e com a irmã. Às vezes a irmã está passando uma parte, vai no médico, chega ali, o médico até desengana mesmo, a irmã fica triste no seu lar, né? Mas, irmã, eu já ouvi testemunho de irmão que chegou a ter 28 quilos em cima da cama. E o Senhor tirou ele em cima da cama. Daquela doença que era o próprio câncer. Quando Deus quer levar, Ele leva. Quando Ele quer provar, quer mostrar os seus sinais, Ele mostra. Por isso, irmão, devemos
ser um pouco prudente na hora de pedir um sinal para o Senhor. Especifique bem o sinal que você quer, porque para o Senhor, sinal é sinal. O Senhor não escolhe sinal, porque se Ele vai dar um sinal, porque Ele livra a pessoa, né? Quem vai sofrer depois vai ser a pessoa pelo sinal mal pedido. Irmãos, tá bom esse testemunho? Coisa linda que a irmã Reice nos contou aí. A irmã está sempre aí, cooperando, para que nossa querida Irmandade possa ouvir testemunho da parte de Deus. Saúdo a todos vocês, saúdo seus familiares com a santa paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus, irmãos.